E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para resolver mais um vídeo aqui em nosso canal sobre integrais. Essa integral do início das questões de integrais. Estamos aqui com a integral de x sobre raiz de x ao cubo dx. Então vamos ver como essa integral sai. Para essa integral sair, a gente tem que lembrar de algumas regras da potenciação e da radiciação. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar essa parte que está no radical em uma parte apenas com expoente. Então, como é que eu faço? Eu tenho aqui raiz de x ao cubo. Eu dei uma resumida na última aula, mas tem vídeo aqui no canal. Eu posso deixar a sugestão aí para vocês assistirem. Quando eu tenho nesse formato aqui, eu faço o seguinte. Eu conservo o x ao cubo, tá aqui. E agora eu tenho que olhar para o termo da raiz, o número que está aqui na raiz. Se é uma raiz quadrada, então tem aqui um 2, mas a gente geralmente não coloca. Quer dizer, nunca coloca. Mas aqui tem um 2 do termo raiz quadrada. Então, o 2 que está aqui, ele vai vir aqui para baixo, ó. Se fosse raiz cúbica, tivesse um 3 aqui, ele iria para baixo de uma fração. Então, a gente transforma nesse jeito. Se for para fazer o inverso, a gente faz o inverso também. O que está aqui embaixo vira o termo da raiz e o que está aqui em cima continua. Então, observe que o 3 continua aqui e o 2 veio para baixo. Então, com isso, essa integral vai ficar igual. Integral em cima eu continuo com x dx. E embaixo, em vez de raiz de x ao cubo, vai ser x elevado a 3 sobre 2. Pronto, até aqui tudo bem. Agora eu tenho que pegar essa parte aqui para levar para cima para integrar. Então, como é que a gente faz? Sempre quando a gente muda um número que tem um expoente de lado de cima ou para baixo de uma fração, a gente troca o sinal do expoente. Então, eu vou conservar aqui primeiro o x. E esse daqui que eu vou para a parte de cima, eu tenho que ir para a parte de cima só que com o sinal do expoente trocado. Então, vezes x elevado a menos 3 sobre 2. Se fosse invertendo, ele ia inverter de lugar e ia trocar o sinal. Então, é só isso. A gente inverte ele de lugar na fração e troca o sinal. Então, repito dx. Pronto, aqui agora eu tenho uma multiplicação de dois termos com bases iguais. Tem vídeo aqui no canal também, vou deixar a sugestão novamente para vocês. Que quando a gente tem aqui essa multiplicação, a gente conserva a base que é o x e somos expoente. Aqui não tem nada, mas sempre quando não tem nada em cima de um número tem 1. Então fica 1 mais menos 3 sobre 2. Só que mais com menos dá menos, então vai parecer que é menos 3 sobre 2. Mas na verdade não é menos, o menos aqui é do número. A regra é conserva a base que é o x e soma-se os expoentes. Só que como aqui tem o menos, a gente fazendo o jogo de sinal, mais com menos dá menos. Vou fazer aqui do lado. Pronto, eu tenho aqui 1 menos 3 sobre 2, que é o que está aqui. Eu tenho que tirar o MMC. Aqui não tem nada, mas é como se tivesse 1. Então, o MMC entre 2 e 1 vai ser 2. Eu faço o quê? Eu divido pelo de baixo, que é 1. 2 por 1 dá 2. E multiplico pelo de cima. 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui 2. Menos 2 por 2 dá 1. 1 vezes 3, 3. Então, isso aqui vai ficar igual a 2 menos 3 dá menos 1 sobre 2. Então, o expoente aqui vai ser menos 1 sobre 2. Aqui eu tenho um dx. Então, isso aqui é igual integral de x elevado a menos 1 sobre 2 dx. Só relembrando a vocês, quando eu tenho a integral, por exemplo, integral de x elevado a n é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante de integração c. Então, isso quer dizer que eu vou somar uma unidade aqui na resposta. Então, a resposta vai ficar igual x elevado a menos 1 sobre 2 mais 1 sobre menos 1 sobre 2 mais 1, mais a constante de integração c. Novamente, essa soma aqui eu vou fazer aqui do lado. Então, menos 1 sobre 2 mais 1 igual. Eu conservo a base, perdão. Eu tiro o MMC entre 2 e 1, que fica 2. Divido pelo de baixo, 2 por 2 dá 1 e multiplico pelo de cima. Então, vai ficar menos 1. Mais, divido pelo de baixo agora. 2 por 1 dá 2 e 2 vezes 1 dá 2. Então, isso aqui vai ficar igual menos 1 mais 2 dá 1 sobre 2, vai ficar 1 meio. E embaixo vai ser a mesma coisa. Então, essa integral vai ficar igual à resposta x elevado a 1 meio sobre 1 meio, mais a constante de integração c. Observe o seguinte, eu tenho aqui x elevado a 1 meio. Então, eu tenho que... Na verdade, eu não tenho, mas como a gente começou em termos de raiz, a gente pode trazer de volta para a raiz a resposta. Então, como é que a gente faz?
para transformar. Eu ensinei logo no começo que quando a gente tem o número, a gente conserva a parte de cima, no caso aqui, que é o 1. E o que está embaixo ele vai ser o termo da raiz. Então aqui eu desenho a raiz. O 2 ele vai ser o termo da raiz. O 2 vai encaixar aqui. Então vai ser uma raiz quadrada. Só que eu não preciso colocar o 2. Observe, o 1 continuou e o 2 virou o expoente da raiz. E esse 1/2 aqui é uma divisão de fração, a fração de cima pela fração de baixo. Então, eu conservo a fração de cima e multiplico pela segunda invertida. Então, em vez de 1/2, vai virar 2 sobre 1. Só que o 1 eu não preciso colocar. Então, vai ficar 2 vezes raiz de x mais a constante de integração, c. E é isso aí. Terminamos aqui mais uma integral. Qualquer dúvida pode perguntar. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E até a próxima.